A 5 de julho de 1975 nascia um novo país. Uma nova bandeira era hasteada e um novo hino cantado. Cabo Verde se tornava um país independente e se libertava do poder de Portugal, o então colonizador. ¡Viva PAIGC, camaradas! ¡Viva PAIGC, camaradas! ¡Viva PAIGC, camaradas! Foram vários os homens e mulheres que lutaram brevemente para que Cabo Verde fosse hoje um país soberano. Uma luta liderada por Amílcar Cabral, que não chegou a testemunhar o resultado que tanto almejou, já que foi assassinado a 20 de janeiro de 1973 em Conakry. Para o movimento federalista pan-africano, Amílcar Cabral é uma figura central não somente de Cabo Verde, mas também de África. Eu considero Amílcar Cabral uma grande figura da nossa história, não estou dizendo história de Cabo Verde e da Guiné-Bissau, mas história da África, história da humanidade no século XX. Para mim, uma das figuras centrais da história política do século XX, uma vez que a luta que ele levou a cabo, a transformação que ele ambicionava fazer, mudou radicalmente o curso da história no século XX. Mas quem igualmente o guarda na memória é o ex-combatente Carlos Reis, que o conheceu e lutou ao lado dele e o descreve como um grande ser humano. Um ser humano enorme, para mim, para o qual tinha e guardo, na verdade, uma grande admiração. Pessoa com capacidade de ouvir, mas também muito firme na defesa das suas convicções. E tive o gosto, na verdade, e a honra de o conhecer. Eu já tinha 22 anos, foi em Alger, num ambiente de clandestinidade, porque tive que estar com ele. Tinha eu 22 e ele 44. Portanto, foi tão importante para mim que não me esqueço e posso dizer os dias e as horas que eu vi. A independência conseguida depois de muita luta em que os filhos das ilhas acreditaram que um pequeno país podia liderar pelas próprias mãos o seu destino. A 5 de julho nascia uma nova era para o povo das ilhas. O 5 de julho, salienta Carlos Reis, não foi um dia que aconteceu por acaso. Não é um dia que acontece por milagre, é um dia que acontece porque houve uma luta que forçou a acontecer, que inclusivamente contribuiu para que acontecesse o 25 de Abril. E não ao contrário, como por vezes alguns autores, ou por ignorância ou por má-fé, pretendem até apresentar o 25 de Abril como algo que veio a dar independência, que facilitou, porque passou a ser possível o diálogo. Aristides Pereira encontra-se com Márcio Argel Dakar imediatamente na semana seguinte ao 25 de Abril. Chegou à conclusão que efetivamente que a violência devia parar, que era possível a paz, que era possível a negociação. Construiu-se logo, indicou-se logo uma delegação dos dois lados para se iniciar as negociações e o 5 de julho aparece na sequência dessas negociações. Não é nada dado, porque houve de facto libertação. A libertação é algo que só o é quando vem do próprio, que se sentia preso, portanto que não era liberto, que não se sentia livre. Não há libertação dada por outrem. A libertação só é se efetivamente for assumida pela própria entidade que sente a necessidade da liberdade. A proclamação da República aconteceu no Estádio Municipal da Várzea, que se mostrou pouco para tanta gente que queria testemunhar o culminar de uma luta que começou anos antes. Embora a nova fase representava inúmeros desafios para o país, o sonho era maior que o medo e hoje Cabo Verde já vai no seu 44º aniversário como país independente. Chegado até aqui, os ganhos conseguidos, segundo os diferentes partidos políticos, são muitos. Para o MPD, partido que atualmente suporta o governo, Cabo Verde é um país vencedor. Cabo Verde é um país vencedor. É um país que claramente conseguiu sair de um país que não tinha viabilidade e que não era reconhecido como um país que tinha essa possibilidade de se desenvolver, para um país que efetivamente é um marco e é um farol na democracia, em termos democráticos, em África. Cabo Verde conseguiu efetivamente vencer os principais desafios, nomeadamente ao nível da democracia, ao nível dos indicadores de saúde, educação, comunicação social, liberdade de imprensa, ou seja, efetivamente podemos dizer que valeu a pena
termos um país independente. Embora o CID reconheça que a trajetória do arquipélago enquanto país independente tem sido boa, defende que poderia ter sido melhor para que hoje estivesse melhor preparado para acarretar com o peso de ser atualmente um país de desenvolvimento médio. Olha, para nós é uma trajetória boa, porque Cabo Verde, saindo da ex-colónia e passa a ser uma república, não é, independente, realmente houve muitos ganhos. Nós não podemos esquecer dos ganhos alcançados, mas na nossa perspectiva os ganhos poderiam ser até melhores. Por exemplo, nós nesse momento já pertencemos aos países de médio desenvolvimento. Isso quer dizer que antes nós devíamos fazer um melhor trabalho, tentar preparar Cabo Verde para que pudesse passar a pertencer a este nível. Porque nós passamos sim, mas ainda continuamos com muitos problemas de um país subdesenvolvido. Ainda dependemos de apoios para tentar resolver muitas situações. Os diferentes partidos políticos apontam ainda os desafios que o país enfrenta e que condicionam o seu pleno desenvolvimento. O país, naturalmente, tem de conseguir vencer a questão do emprego. É uma das principais preocupações da sociedade cabo-verdiana, dos jovens, e para isso temos de apostar forte em termos de educação. A nossa educação tem de melhorar, nós temos de competir, conforme é referido várias vezes pelo Sr. Vice-Primeiro-Ministro, com a sociedade a nível mundial. Nós temos de preparar os jovens para que sejam jovens capazes, seja aqui em Cabo Verde, seja no estrangeiro. Mas não havendo trabalho com a taxa elevada que nós temos atualmente, o cabo-verdiano sente inseguro. Como é que ele poderá realizar? Temos problemas sociais, não é? Habitações péssimas, falta de água, falta de esgoto. São situações que nós não podemos continuar a ter num país como o nosso. A nossa equipa contactou por diversas vezes o PICV para também fazer o seu balanço sobre a trajetória do arquipélago enquanto país independente, mas o partido mostrou indisponibilidade de agenda. Cabo Verde é um país com mais de 500 anos de história, vivenciou a escravidão, o colonialismo, secas severas, fomes, e todos estes capítulos da história são importantes serem conhecidos pela nova geração. Defende a filha de Amílcar Cabral, que aponta que um país sem heróis é uma tristeza. A partir de certo momento na história cabo-verdiana, decidiu-se que história não tem interesse. Já não há história na primária, não há história na secundária, a UNICV já não tem o curso de história, já não tem estudantes, já não há história. Isso é um problema que as gerações futuras vão pagar, porque ter bom desenvolvimento, gestão e não sei o que só, sem toda a parte humanística que é necessária ao homem, como história, filosofia. Não, quer dizer, vamos ter gerações vazias, porque a cultura geral é fundamental para ser um bom cidadão. A compreensão da nossa evolução histórica é fundamental para ser um bom cidadão. É que isto não tem só a ver com a figura de Cabral. Tem a ver com as fomes, tem a ver com o colonialismo, tem a ver com os contratos de trabalho, não é? Um país sem heróis é uma tristeza. Alexandre Rubalo vai mais longe e diz que há um silenciamento em torno da história cabo-verdiana e do próprio Amílcar Cabral. O mais crítico é a ausência de Amílcar Cabral nos currículos escolares, é a ausência de Amílcar Cabral no cotidiano das pessoas, é a ausência de Amílcar Cabral na forma como se tem traçado as políticas públicas de uma maneira nacional, também a forma como há um silêncio ensurdecedor em relação ao nosso contacto, à nossa herança africana aqui em Cabo Verde. Carlos Reis aponta que a sociedade deve fazer a sua parte, conhecendo a sua própria história e vivê-la no dia a dia. A relativa ignorância que nós temos, que a nossa sociedade tem em relação à história,
é algo que não devia poder continuar, que tem uma boa cota parte que depende das autoridades, mas que tem a ver também com a própria sociedade que deve fazer essa exigência. E é isso que eu pretendo referir, porque a história não é algo que possa ser apenas lembrada de quando em vez. É algo que deve fazer parte de nós próprios, tal como a memória que podemos ter dos nossos pais ou dos nossos avós, que chegamos a conhecer, mas a nossa curiosidade, a nossa vontade de poder conhecer os que foram os pais e avós dos nossos pais e avós, e ir mais atrás, apesar das dificuldades que existem. E ao falar dessas dificuldades, entramos num domínio pouco claro da nossa história, que é exatamente a forma como se constituiu a sociedade cabo-verdiana. As violências vindas através da administração, de uma administração que era capaz de sorrir, dizer que é a mais branda das existentes no mundo todo e ao mesmo tempo a obrigar-te a esquecer o nome do teu pai porque era proibido. E sempre que foi necessário, utilizou a espada para se impor. Quem passa pela zona da Várzea, na cidade da Praia, pode ver a única estátua dedicada à figura de Amílcar Cabral, um memorial que todos os anos recebe homenagens. No entender de Alexandre Rubal, a forma como se tem vindo a tratar o monumento caracteriza a visão e o valor que se dá à história do país. Então, a situação de memorial que passou, ou que tem passado por várias vezes, há uma tentativa de vender o espaço, de privatizar o espaço, demonstra claramente a forma como nós nos relacionamos com Amílcar Cabral. Isso faz-me lembrar uma música do Mário Lúcio, que mostra a forma como nós relacionamos com Diogo Gomes, que está lá em cima, Diogo Gomes, e a forma como nós relacionamos com Amílcar Cabral. ...44 anos da independência e saímos às ruas para ouvir dos cabo-verdianos que rosto deve ter o país. Muitos defendem que este deve ser de mais igualdade e oportunidades. Cabo Verde ainda falta muita coisa a fazer, né? É situação de que as pessoas pobres, que alguns precisam, a nível de estrada, acima lá para Tarrafal também, que tem que estrada que está contra. E tudo são coisas que está fazendo muito falta para Cabo Verde, né? Quer ver mais desenvolvimento, né? Quer dizer, nós não está a desenvolver mais rápido, mas já não para. O trabalho caçar para jovens, começa mais empreendedorismo através de jovens. Muita espera para mim, melhora. Para nós não custa nada, que tem trabalho, que tem as águas. Nós é daquilo que tu está vive. Que estão a coisa para o governo. O problema que não quer trabalho para abrir. Pronto, olhando trabalho, a coisa vira melhor. As coisas ficam tudo diferente, mas a violência fica mais tipo, mesmo que tinha violência. Tu andava em qualquer lugar que tinha nada. Tu andava sem assalto, sem não coisa. Ficava só com medo, algumas coisas. Ali, lobo que as cozinhas acima de bandido nada. Agora, se o único bem hoje lá. O dia 5 de julho é celebrado em todo o arquipélago e são várias as homenagens realizadas neste dia para assinalar a independência de Cabo Verde. O renascimento do nosso querido país como Estado independente e soberano.